Vamos agradecer ao Senhor, então? Pai eterno, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos concedes, ó Pai, de juntos como igreja, meu Deus, recebendo as irmãs, ó Pai, aqui pela internet, ó Deus, pelo grupo, ó Pai, que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome, que elas possam, Deus, nesse momento, estudar a Tua palavra através desse livro, desse irmão, ó Deus, que tem tratado dos seus atributos, de modo bem claro, ó Pai, de modo prático, para nossas vidas, para as vidas das irmãs. Ó Senhor, preciosos ensinamentos Tu tens nos concedido, meu Deus, através desses estudos. Abençoa, ó Pai, as irmãs nesse momento. Abençoa e cuida da irmã Raquel, ó Deus, que vai trazer o assunto. Guia, Senhor, para a honra do Teu santo nome. Possamos aprender mais e mais de Ti, ó Deus, de modo a glorificar a Ti em nossas vidas e nas nossas igrejas. É para a honra do Teu santo nome que nós pedimos e agradecemos. Pelos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu aqui. Amém, irmãzinhas. Hoje, com a graça de Deus, vai trazer o estudo para a gente a irmã Raquel. Vou deixar ela se apresentar. Tá doendo um pouco. Deixa ela se apresentar para quem ainda não conhece. Uma irmãzinha que a gente já teve o prazer de se encontrar algumas vezes, mas acaba que conversa mais por zap, né, Raquel? Mora longe. Mas vamos lá, vou deixar você se apresentar para a gente poder dar início ao estudo, então. A gente está muito feliz com a sua presença, agradece muito você ter podido participar aqui com a gente, aceitado o convite. Deus vai ser uma bênção, se Deus quiser. Fica à vontade, Raquel. Amém. Boa tarde, meninas. Obrigada, Tamires, pela oportunidade de poder estar aqui com vocês. É um grande privilégio. Meu nome é Raquel, para quem não conhece, eu moro em Franca, no estado de São Paulo. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina. Não tem nada muito especial sobre a minha pessoa, então é só isso mesmo. Hoje fui convidada pelas irmãs para falar sobre o capítulo 10 da soberania de Deus, porque é um tema que me traz muita paz e muita confiança e me consola demais em tempos de tribulação, em tempos de dificuldades. Então, falar sobre a soberania de Deus, para mim, ter o prazer de estar com as irmãs falando sobre isso, é uma alegria, é um privilégio. Então, eu quero que vocês, no final de tudo, consigam sentir essa mesma paz, esse mesmo consolo. Certo? Eu vou falar por aqui, não fiz uma apresentação de PowerPoint, alguma coisa assim, mas eu quero que vocês fiquem bem à vontade para poder falar, fazer algum apontamento, ou fazer perguntas, ou me interromper a qualquer momento, tá? Então, é o último capítulo que vocês estão estudando desse livro, Incomparável, 10 maneiras em que Deus é diferente de nós, e porque isso é algo bom. Eu li alguma coisinha dele, não li ele todo, como vocês tiveram o privilégio de ler, e vi como ela trata de forma bem prática a soberania de Deus e todos os outros assuntos, todos os outros atributos de Deus, e transfere isso para pecados que a gente comete tentando ser como Deus, né? Então, isso foi incrível, com certeza é um livro que eu vou retornar para ler por completo. Falando sobre a soberania de Deus, eu quero começar pelo final, que são os versos que ela sugeriu no fim do capítulo. Então, eu vou pedir para vocês terem Bíblia, microfone disponível, caneta ou alguma coisa assim, eu vou pedir, vou chamar aqui por nome, se vocês não se importarem, para abrir os versos para vocês irem fazendo a leitura junto comigo, tá? Kel. Sim. Seu microfone tá chiando bastante. Peraí. Melhorou? Som. Não? Não melhorou nada? Tá chiando ainda, Kel. Tenta, vê se você tirar um pouco mais de perto da boca, melhora. E agora? Melhorou? Fala alguma.
Vou pedir para vocês pegarem alguns versos. Não? Vou tirar então o microfone. Bem. Tá quase um eco, sabe? E agora? Tirei completamente. Melhorou? Então tá. Beleza. Ó, então, abre para mim em Jó 23:13. Tamires, por favor, pode abrir no Salmo 33:11. É a Camila que está aqui no perfil do William Teixeira? É? Abre para mim no Salmo 115:3. A outra, Camila Luquezzi, em Isaías 14:24. E o que mais tem aqui? Simone, você abre para a gente em Daniel 4:35? Pode ser? Esses são os versos que a autora propôs no final do capítulo. E eu achei por bem a gente começar por eles. Pode falar, Débora. Jó 23:13. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Salmo 33. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Bom, Salmo 115:3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Isaías 14:24. O Senhor dos Exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. E Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Eu termino com Romanos 9:14-21, que é o capítulo, assim, principal sobre a soberania de Deus, né? Romanos 9, né? E diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Assim, esse verso, esses capítulos e esses versos, eles não precisavam de mais nada, né? Porque explica exatamente todo o controle e soberania de Deus. A autora coloca como o último atributo de Deus. Mas ele fecha, ele é vamos dizer assim, a capa do presente que fecha todos os outros atributos juntos, né? Para você poder entender aqui que ela cita alguns, né? Sobre a sua infinitude, que ele autoexiste, que ele é autossuficiente, que ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então, não é difícil a gente entender todos os atributos de Deus, né? Difícil é entender a soberania de Deus, que é um desses atributos, quando algo que a gente considera como mal ou negativo, algo que fugiu do nosso controle, acontece. Então, durante o capítulo, ela vai falando, e a gente, assim, que crê em Deus e crê em todos esses atributos, isso é tudo muito lindo,
a gente, às vezes, até usa esse termo, Deus está no controle, como uma situação assim para dispensar algum pedido de oração, ou dispensar uma irmã que está chorando nas pitangas, né? Não, irmã, fica tranquila, Deus está no controle, como se, vamos encerrar por aqui mesmo, e vocês se conformam com a vontade de Deus, né? Mas não, a gente entender a profundidade disso, entender aonde Deus está, onde Ele está assentado, quais são as suas características, por que Ele é soberano, por que Ele está no controle e não eu? Né? Por que disso? E tudo isso está revelado nas páginas das Escrituras. Então, eu trouxe muitos versos, muitas passagens bíblicas, porque é o que realmente vai nos consolar. Tá? Então, menos fala minha e mais fala da Bíblia. Vai ajudar mais. Então, é muito tranquilo a gente entender que Deus está no controle quando tudo está de acordo com o que a gente espera, com o que a gente programa, com o que a gente sonha, com o que a gente determina. Difícil é entender e aceitar a soberania de Deus quando as coisas dão errado, ou quando fogem do nosso controle. E a gente vai falar de soberania, a autora coloca ali o controle, essa palavra-chave, controle, como uma referência direta à soberania, porque quem é soberano, ele está sobre tudo. Então, você pensa uma pessoa que está olhando por cima toda a situação e tem a visão total, tem o controle total de todas as coisas. Então, a gente vai entender por que Deus é soberano e nós não somos. Deus está no controle porque, número 1, Ele é Deus. Né? Simplesmente. Ele tem a capacidade e ele é qualificado para gerir soberanamente todas as coisas. Tá? Ele não tem só a capacidade, porque ele é um ser superpoderoso e ele consegue ver todos os lugares, ele é onisciente ou ele é onipresente, mas sim, ele está qualificado, ele tem todas as qualidades e todos os atributos que vocês estudaram e muitos outros ainda, e eu acredito que até outros que a gente não consiga compreender em vida, que a gente só vai conhecer quando morrer mesmo, para poder ser soberano sobre todas as situações. Tá? E para isso, para esse ponto, eu escolhi a passagem de João 1:3, para explicar porque ele é soberano, porque ele é Deus. João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é Deus, por isso ele é soberano. Deus é soberano porque, número 2, ele nos fez, ele é o nosso Criador. Eu achei muito interessante a autora trazer esse ponto, porque ela fala, Deus é soberano e a gente deve aceitar a soberania de Deus, não só porque ele nos salvou ou nos perdoou, ou porque, não, mas porque ele nos fez. Nós somos o barro moldado, a imagem e semelhança dele, tá? E para isso eu peguei o verso de Romanos 20:21, poderia ter pego o Jó também, e Isaías 45, 9-12. Como a gente já leu Romanos 9, 20-21 de alguma maneira, eu vou ler Isaías 45, de 9-12, tá? Eu achei uma parte bem forte, mas a gente precisa, às vezes, de uma palavra mais forte para entender, né? Ele fala assim, ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Forte, né? Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? A pessoa está lá moldando o barro e o barro fala assim, o que você está fazendo aí? Esse braço é mais para lá. A tua obra não tem alça, o caco dizendo, né? O barro dizendo. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, Deus se colocando como Deus,
no seu trono, que é onde ele merece estar, é o único lugar que ele merece estar, e se colocando como soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas, certo? Não tem como. Achei interessante que ele fala, ai daquele que diz ao pai, por que geras, e a mulher, por que dás à luz? Recentemente, eu não sei se vocês sabem, mas teve um caso, se eu não me engano, no Canadá, do filho, não tenho certeza se foi no Canadá, do filho que abriu um processo contra os pais por ter gerado que ele não pediu para vir ao mundo. O filho entrou com um processo contra o pai e a mãe por ter gerado ele, porque não foi decisão dele. Estamos nesses tempos. Esse é o tempo de hoje. Então, como que a criança que está sendo gerada, aqui Isaías dá esse exemplo, ou o barro, ou o caco, né? Amei essa palavra, caco. O que você está fazendo comigo? Ou por que eu estou nascendo? Ninguém que teve filho ou que foi gerado, porque todo mundo nasceu aqui de um ventre, na hora da barriga ele falou assim, escuta aqui, peraí, mas por que você me deu essa cor de olho? Ou por que... Não. A gente tem que se colocar no nosso lugar e aceitar a forma como Deus nos criou e nos gerou, nos formou e nos fez, e as escolhas que ele faz. E Deus é muito didático, tanto que ele coloca a gestação para nos ensinar isso, que não tem como a gente ter controle sobre, e outras situações também. Vamos seguir. Provérbios 16:33 também fala, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Né? Tem vários outros provérbios que falam sobre a soberania de Deus, eu escolhi esse. Acredito que com exceção da Nayara, da Ângela, não sei, a Thalita talvez, as demais irmãs aqui, que estão em igrejas com uma confissão de fé batista, a confissão de fé de vocês, a nossa também é essa daqui, não vai dar para ver, aqui, de 1689, fala no seu capítulo 3º, no primeiro ponto, sobre a soberania de Deus, fala o seguinte, Deus decretou em si mesmo, desde toda a sua eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutavelmente, todas as coisas, seja o que for que venha acontecer. Ainda assim, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso. Nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Nisto demonstra-se a sua sabedoria em dispor todas as coisas e poder e fidelidade em efetuar o seu decreto. Tem muitos pontos aqui, quem quiser ler depois, aprofundar sobre a soberania de Deus. A Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 3, primeiro ponto, tem toda ela explicada em versículos, as referências bíblicas são muito interessantes para você entender isso, que Deus é soberano sobre todas as coisas e nem por isso ele é autor do mal e nem age com maldade e não há nele treva nenhuma. Certo? Falando sobre controle e sobre a soberania de Deus, para a gente poder entender o nosso pecado e aonde nós pecamos tentando ser soberanas, a gente se pergunta, o quanto Deus controla? E aí daí eu tiro uma citação diretamente do livro que vocês estão lendo, do R.C. Sproul, que eu achei demais, impactante demais. R.C. Sproul cita, na página 179 do livro, se houver uma só molécula nesse universo movimentando-se solta, totalmente livre da soberania de Deus, então nós não temos garantia de que sequer uma promessa de Deus será cumprida. Vocês entendem isso? Se uma molécula estiver solta por aí, fora da soberania de Deus, como que a gente garante que as outras não estão também? Ou como que a gente garante que Deus vai cumprir a sua promessa? Então, um Deus soberano nos traz segurança, nos traz confiança e nos traz paz de que Ele
planeja e coordena todas as ações perfeitamente. Para entender isso, a gente precisa crer em Deus e conhecê-lo. Porque senão é muito fácil a gente ir no caminho da Alice, dos País das Maravilhas, entrar na toquinha do coelho, e daí ter um monte de problema, mas e aquilo ali que parece ruim, porque a gente vê daqui até ali, ó, um raio de distância muito curto. Deus vê o passado, o presente e o futuro. E ele não só vê, ele já decretou, ele já ordenou, ele é soberano em cima de todas as atitudes. E se ele é Deus, e se tudo que vocês estudaram sobre ele, tudo que a gente conhece sobre Deus é verdade, tudo que ele decretou é bom. Se ele deixa um pingo, um tio, uma molécula, que nem o Arcis colocou, fora do seu controle, ou fora daquilo que ele decretou, todo o resto rui. Toda a estrutura fica... não dá para a gente confiar em todo o resto da estrutura da crença de Deus. Por isso a gente tem fé. Tá? Mas a nossa carne está sempre querendo estar no controle, né? Coisa que acho que não deve acontecer com vocês isso, não. Vocês não querem estar no controle, né, das coisas. Ela cita 4 pontos aqui, e eu vi muito mais na minha vida, em que a gente quer estar no controle. Eu achei importante mencionar para as irmãs que são todas coisas lícitas. Então, cuidar do corpo, da saúde, das posses, aquilo que Deus te deu, administrar os bens que Deus te deu, os relacionamentos, as circunstâncias e os ambientes, ela colocou num subtítulo só, são coisas boas. Deus quer que a gente cuide de tudo isso. Isso tudo é muito bom. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus quer que a gente cuide da nossa saúde. Mas e quando aquilo se torna excessivo? E quando aquilo se torna pecaminoso? Tudo, e as coisas mais piedosas, podem se tornar pecaminosas quando elas não são para a glória de Deus. Qualquer coisa. Pode ser até oração. A pessoa pode orar de dia e de noite. Se aquilo for motivo de orgulho, de vantagem, de alguma... vira um pecado. E a gente está enroscado. E tem tanto pecado. E quando ela cita sobre a soberania, de você querer estar no controle das coisas, eu enxergo, e aí vocês podem me corrigir, que é quando a gente quer dominar vários aspectos da nossa vida. Não apenas um, pode ser um também, mas quando a gente quer estar sempre no controle. Então, aquela pessoa que está sempre querendo saber de tudo. Tem um grupo de amigos, mas você não me contou, mas eu não estou sabendo. Ela está sempre querendo estar por dentro de tudo, saber de tudo, controlando tudo, em todas as circunstâncias. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E é uma linha muito fina. Vocês vão concordar comigo. É uma linha muito fina. Deus pediu para eu cuidar das minhas posses, daquilo que Deus me deu. Nós somos mordomos do Senhor. O dinheiro que nosso esposo ganha no serviço, que a gente trabalha e ganha, não é nosso, é do Senhor. É uma mordomia, algo que Ele nos deu para servi-lo. Quando aquilo, se torna o que diz lá na palavra, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, quando a gente coloca o nosso coração, a nossa confiança naquilo, aquilo se torna um pecado. E aí, a conta não fechou no final do mês. Ou, não deu certo de pagar aquilo, ou então eu estava planejando por aquilo não deu certo, e aí você se desestabiliza, já é motivo para você ligar um alerta vermelho. Nossa, puxa vida, então, peraí, fugiu do meu controle isso. Tá, tudo bem, Deus quis assim também. E aí, Deus soberanamente nos deu sabedoria para lidar com situações. Aqui eu não estou falando de pessoas
que são desregradas ou que fazem disso um motivo para pecar. Ah, não, eu vou gastar ali, eu vou comprar aquela bolsa ali, porque Deus é soberano, Ele está no controle, amanhã Deus provê as coisas. Não é assim, não, gente. Tá? Não vai querer distorcer o que eu estou falando para depois mandar a conta do cartão de crédito aqui para casa. Faz isso não. Por favor. Mas a gente tem que usar de muita prudência, muita sabedoria. Ela cita aqui, ela faz até algumas perguntas autorreflexivas aqui, sobre começar com o corpo, né? Como que a gente sabe que a gente passou do limite para o controle? Quando alguma coisa, e todos esses, tá? Tanto no corpo, quanto das posses, dos relacionamentos e das circunstâncias. Quando as coisas dão errado. Perceba isso. Quando as coisas dão errado, como que eu reajo? Entende? Então, a pessoa está lá, que seja num regime, vou falar do corpo, um regime ou atividade física, de repente ela cai doente na cama. Pronto, é o fim do mundo. É o fim do mundo, nada tá bom, ela começa a tratar os filhos mal, o esposo mal. Por quê? Porque não deu certo, que eu estava planejando. É um sinalzinho que você estava querendo um controle sobre aquilo. As nossas posses, né? Caso um arranhão em seu carro lhe mata, né? Preservar e acumular dívidas para manter um estilo de vida é algo racional para você? Então, quais são as motivações? E a gente tem que estar sempre, por isso que eu falo que a gente tem que estar sempre lendo a palavra e orando para a gente entender as motivações, para a gente ter esse tino, essa afinidade, essa sensibilidade, na verdade. Porque a palavra fala, vigiai e orai. Como que você vigia? Você vigia tendo conhecimento da palavra. Porque uma pessoa que vigia, ela está atenta e ela está observando alguma coisa. Como que ela vai saber o que observar se ela não tem conhecimento daquilo que ela precisa observar? O que a gente precisa observar? O pecado. Como que eu sei onde o pecado está escondido? A palavra de Deus me revela isso. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não estou vigiando direito. Ou o meu senso, o meu tino para o pecado está baixo. E eu estou pecando a rodo aí e não estou sabendo que eu estou pecando. Então a palavra diz vigiai e orai. Dentro dessa dupla que é necessária, é a fundação da nossa santificação, da nossa comunhão com Deus, a gente se torna sensível para o pecado e a gente consegue achar essa linha, Deus dando graça, obviamente, achar essa linha tênue da onde a gente é a nossa responsabilidade, o que a gente deve fazer e o que a gente está pecando. Certo? Ela fala também sobre os relacionamentos. Isso aqui é terrível, né? Principalmente quando a gente é autoridade sobre alguém, no caso, nossos filhos, ou estamos sob a autoridade de alguém, nosso marido e liderança religiosa, governo e outras coisas. Como que a gente reage se esses relacionamentos estão abalados, né? Você quer estar no controle da sua casa? Você fala assim, não, meu marido é o varão do lar, ele é o cabeça. Mas você está controlando ali nos bastidores, você que está dirigindo o negócio, né? É tipo uma monarquia representativa. O rei está lá só figura de rei. Chama o rei, você chama ele. Vem aqui, meu esposo. Mas quem comanda mesmo é a primeira-ministra que está ali por trás. Então, a gente tem que ter cuidado. Como que a gente está? Não, mas eu não concordo com a liderança dele, eu não aceito. Você que está no controle. Você, entende? Ah, mas aí tem casos, situações, né? Cada caso é um caso, né? E tem maridos ímpios, maridos que não conhecem a fé. E aí, para isso, a palavra de Deus é tão maravilhoso, tão sábio, que ele já colocou lá. Deus não falou assim, agora, já que ele é ímpio, você toma o controle e manda ver.
Agora você dirige o barco. Vai lá, queridona. Você é capaz, servona de Deus. Não. Deus colocou lá certinho. 1 Pedro 3, 1 e 2. 1 Coríntios 7. Tá tudo lá direitinho. Para o que a gente precisa saber. Como agir, né? O que mais? Temos liberdade. Eu estou com as minhas anotações aqui, porque preciso recorrer aqui aos universitários. Nós temos liberdade. O pastor John MacArthur fala o seguinte: a gente tem liberdade de fazer escolhas de acordo com a nossa natureza e as nossas preferências. Hoje eu escolhi estar com um vestido vermelho, nessa tiara jeans maravilhosa. Outra pessoa escolheu outra. A gente tem essa liberdade, tá? Mas a gente não pode mudar a nossa natureza. Jeremias 13, 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? A gente precisa entender que a nossa natureza é caída. Nós temos inclinação para pecar. Nós temos inclinação para o mal. Isso vem de fábrica, isso aí. Já não é adicional, não. Isso já vem de fábrica desse jeito. Então, isso não nos tira a responsabilidade. A nossa natureza em si já garante que a gente vai fazer escolha pecaminosa. Mas a soberania de Deus nunca nos força a fazer escolhas erradas. A soberania de Deus não está mandando a gente escolher o mal. Não está mandando a gente, vai lá e peca. A responsabilidade e a culpabilidade das coisas que a gente faz é nossa, inteiramente. A soberania divina não exclui a nossa responsabilidade e a nossa culpabilidade pelos pecados que a gente comete. Então, não adianta falando assim: nossa, eu pequei contra aquela irmã, mas Deus é soberano. Sabe? Do mal ele traz o bem. E você já mete um monte de versículo fora do contexto. Não, senhorinha. Tá? Vamos ter prudência, vamos andar nos caminhos do Senhor. Isso aí está errado. A gente deve, sim, aceitar a vontade de Deus quando alguma coisa não saiu certa de acordo com a nossa visão, com o nosso ponto de vista. Por quê? A gente tem o versículo que eu mais amo, né? Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É tudo. Tá? Todas as coisas. Então, você pode estar passando pela pior das situações. Aquilo tem um fim de glorificar a Deus. Provérbios fala que Deus criou o ímpio para o dia do mal também. E isso glorifica Ele. A gente precisa aceitar e crer nisso. O fim do homem é glorificar a Deus. Isso eu vou te contar um negócio aqui. Muito sério. O fim do homem é glorificar a Deus. Independente de onde ele estiver. Se ele for para o céu, se o homem for para o céu, ele vai glorificar a Deus eternamente. Se ele for para o inferno, ele também vai glorificar a Deus. Porque ele vai reconhecer realmente: eu mereço estar aqui. E o fogo que arde lá no inferno é o fogo do Cordeiro. Não é o Satanás que vai estar reinando lá. Ele vai estar preso, inclusive. Lançado no lago de fogo depois. Quem reina é o Cordeiro. Ele sempre reinou. Então, de uma maneira ou de outra, Deus é glorificado. A completude, né? O entendimento onisciente, o entendimento soberano, aquela visão que eu falei por cima, a gente não tem de todas as situações. Por isso que a gente tem que confiar em Deus. Certo? Então quer dizer que eu posso sair fazendo tudo, né? Porque Deus é soberano. A gente tem controle, de acordo com o que a autora falou aqui, a gente tem controle sobre os nossos pensamentos. Mas o que Deus fala para a gente pensar? Colossenses 3:2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Deus falou isso aí.
Aí você vai lá e começa a pensar mal do fulano, mal daquela situação. Você está fazendo a vontade de Deus? Não está. Pecado, a culpa é sua. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, nós temos controle sobre o nosso pensamento e Deus manda a gente pensar coisa do alto, coisa boa. Então, já fica a dica aí. Temos controle sobre nossas atitudes, tá? E o que Deus fala isso para a gente fazer? A gente tem controle sobre nossas atitudes, então... Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Romanos 13:15, se não me engano, fala que tudo que a gente deve para os outros é amor. Então, o amor está sempre no negativo. Então, atitude, fazer o bem em amor. Não conseguimos pensar como Deus pensa, tá? A gente precisa admitir isso. Por mais óbvio que pareça, a gente não aceita isso. Por que a gente não aceita? Porque nas nossas atitudes a gente demonstra o contrário. Porque a gente se ira com as situações e a gente, não estou falando a ira justa, a ira santa de Deus, estou falando uma ira pecaminosa. A gente não se conforma com algumas coisas e não aceita alguma enfermidade, alguma situação familiar. A gente fala, por que Deus me fez isso? Ou por que Deus me permite passar por isso? Se o teu fim, você foi feita para glorificar a Deus, você deve se perguntar, como eu posso glorificar a Deus nisso? Como Deus quer ser glorificado através de mim nessa situação? Está fazendo sentido para vocês? Pode falar também, né? Muito bem. Certas coisas não estão disponíveis para nós, tá? E aí eu cito Deuteronômio 29:29, que me veio aqui na cabeça agora, e eu não tirei ele, deixa eu pegar ele aqui para falar direitinho. Deuteronômio 29:29 fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Tá? O que é da mente de Deus, o que compete a Deus, deixa ele. O que nos foi revelado através das páginas das Escrituras é nosso, e a gente tem que engolir isso aqui. E tem muita coisa aqui, viu? Romanos 11, do 34 ao 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. Para de tentar ser Deus. Para de tentar ter controle sobre as coisas e ser soberana, ser a melhor, ser a que mais conhece, a que mais... Para. Renda a glória a Deus. Sabe? Entregue para Ele o volante. É que nem você tá num monomotor com a sua família, aí ele tá caindo. Vai cair. E do seu lado tem um piloto, você não conhece ele pessoalmente, mas ele é totalmente habilitado para voar. E você quer pegar o comando daquilo ali e você quer salvar a sua família. Você vai conseguir? Não vai conseguir. Entrega para o piloto. Deixa ele tomar a direção. Tá? Muito bem. Ele não nos deve esclarecimentos. Senhor, Deus não nos deve esclarecimento nenhum. Às vezes tem crente que acha que Deus deve esclarecer tudo para ele, né? Que é o filho amado de Deus, né? Nem Deus nos deve a defesa das suas atitudes. Ele não nos deve uma defesa sobre as suas escolhas. Ele não nos deve nada. Nada. O fim principal da soberania de Deus é aqui, ó, Salmo 77:19.
Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Você já tentou rastrear um barco no mar? Consegue? Não consegue. Assim é a soberania de Deus. A gente não tem, a nossa mente não vai alcançar. Não tenta, tá? E eu termino com o verso de Romanos 11:36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém?